Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui novamente debruçados sobre a palavra de Deus para trazer mais um vídeo de ensinamento das Escrituras Sagradas. Antes de nós entrar no estudo, eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Por que não inscreveu ainda, irmão? Porque não inscreveu, é só clicar de graça, você não paga nada, você vai ter um canal de estudo sério, compromissado com a palavra. É só clicar embaixo do vídeo, aqui está escrito em vermelho, inscrever-se. Você clica ali, automaticamente é inscrito. Você terá sempre a notificação dos novos vídeos. Por isso, clica ali, se inscreva, dê um like, comente o vídeo e compartilhe com todos quanto você puder. Hoje eu quero trazer um estudo que está na Antiga Aliança, no livro de Êxodo, na dispensação da lei. Que está no capítulo, veja só, de número 28 de Êxodo, segundo livro da Bíblia, escrito por Moisés, versículo de número 4, diz: estas são as vestes que farão: um peitoral, uma estola sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão estas vestes sagradas para Arão, teu irmão, para os seus filhos, a fim que me administre sobre o ofício sacerdotal. Aqui está uma ordenança de Deus a Moisés referente ao sumo sacerdote, que o primeiro sumo sacerdote foi Arão, irmão de Moisés, da tribo de Levi. Muitos sacerdotes tinham, mas tinha só um sacerdote. E muitos sacerdotes tinham as vestes exatamente iguais, mas o sumo sacerdote tinha uma veste toda especial. Deus chamava aquela veste de vestes santa, roupa sagrada. E Deus detalhou 7 partes dessas vestes. E hoje nós queremos estudar no mundo espiritual e trazer um ensinamento espiritual sobre as vestes do sacerdote para a igreja. Esse texto destaca a ordem de Deus, foi uma ordem, não foi opção. Deus disse é para fazer e acabou. A confecção destas vestes santas. E também veja, a veste era composta por 7 peças: a túnica, o manto, a estola sacerdotal, o peitoral, o cinto, os calções de linho e a mitra. Vamos lá, vamos estudar sobre isso. A cada uma dessas vestes, nós vamos trazer algo espiritual para o nosso dia, uma aplicação para as nossas vidas. O começo de todas as vestes é a túnica. A túnica era adornada com sinos e também com desenhos de romã. E o sino servia para que quando o próprio sacerdote estivesse no Santo Santo ministrando, ele fizesse barulho, mostrando que ele estava vivo. O sino das vestes, do manto do sumo sacerdote, na tipologia ou simbologia, ela demonstra a ação do Espírito. Porque aonde o Espírito está, a Bíblia diz, existe liberdade. E quem tem vida faz barulho. O único que não faz barulho são os mortos. Se tu for no cemitério, tu vai ver um silêncio total. Mas na ministração do Espírito sempre haverá barulho. Barulho de louvor, barulho de aleluia, barulho de glória a Deus, barulho das línguas estranhas procedente do Espírito. Então esse sino fala mediante a ministração dos ministros e a ação profética do Espírito Santo. Só que fala da romã. A romã é uma fruta, mostrando também que além da manifestação de dons, do poder, precisa ter o fruto. Porque o fruto transforma o caráter do homem e da mulher a ser a imagem de varão, a imagem do varão perfeito, Jesus Cristo. É através do fruto que muda, trazendo paciência, bondade, longanimidade, benignidade, domínio próprio, temperança, a paz. Então, além da ação, do envolvimento, da manifestação do Espírito, através dos sons, da eloquência, da mensagem, da unção, do louvor, também tem que ter fruto. Isso é importante. Então, a túnica faz uma simbologia a estas duas ações do Espírito na igreja. Fala do manto também. O manto era uma veste que cobria a parte interior, a sobrepele, mostrando que também, além da manifestação exterior do sino, da ação do Espírito, do fruto, mostrando a caráter de Cristo,
interiormente havia o manto. O manto só era visto por Deus. Então mostra o quê? Mostra que por dentro também que tem que haver Deus, a pureza. Não basta dizer, é só por fora, meu coração, não. É interior. O interior do homem tem que ter pureza. A Bíblia diz, na bem-aventurança, bem-aventurados são os puros de corações, que verão a Deus. O manto simboliza a santidade, a pureza interna. Aquilo que só Deus esquadrinha, Deus conhece. Deus esquadrinha a tricotomia do homem, conhece o pensamento, a palavra antes de ser formada. Então tem que ser pura a parte interior. Aleluia. A terceira parte da roupa do sumo sacerdote é a estola sacerdotal, a qual havia sobre a estola sacerdotal nos ombros uma pedra preciosa de um lado, uma pedra maior, e do lado direito, do lado esquerdo. E nessa pedra, numa pedra havia 6 nomes das tribos de Israel, na outra pedra mais 6 nomes. Isso fala a capacitação do Espírito dos ministros de suportar o tamanha responsabilidade que é nos ombros. Somente através do Espírito Santo que nós suportaremos, os ministros, obreiros, pastores, os missionários suportarão o peso espiritual que existe, carregando no ombro os nomes das almas, em clamor. Isso fala, a Bíblia diz, aquele que é mais dado também é mais cobrado. Então, a estola sacerdotal fala sobre carregar nos ombros a responsabilidade espiritual. Também veja, no quarta roupa, a quarta parte da roupa do sumo sacerdote fala do peitoral do juízo. No peitoral havia 12 pedras. Em cada pedra preciosa era o nome de uma das tribos de Israel. Isso simboliza, e também o Urim e o Tumim, pendurados juntamente com o peitoral de juízo. Isso fala, as pedras falam sobre a representação do sentimento que a igreja tem que ter pelas almas, pelos povos. Precisa estar dentro do peito o sentimento de amor ágape pela alma. O peito, onde bate o coração, onde representa a simbologia do amor, deve estar o sentimento da igreja de ganhar almas, de amar as almas, de buscar as almas. E o Urim e o Tumim simboliza que além desse sentimento de buscar as almas, de evangelizar, de fazer missão, de orar, tem a revelação de Deus a respeito da obra evangelística, missionária que a igreja tem com este símbolo do peitoral do juízo, que através do reino de Deus se manifesta através da igreja. E também o quinto símbolo, ou a quinta parte da roupa, fala que é o cinto. Cinto que representa estar cingido com a verdade. A igreja e o crente jamais agradarão a Deus se não andar cingido da verdade. Pois a verdade não é uma placa, a verdade não é uma coisa. A verdade é Jesus. Jesus diz, eu sou a verdade. Então Jesus, ele representa a verdade, o diabo representa a mentira. Então, na verdade, a igreja precisa estar revestida da verdade. A igreja tem que andar na verdade. Por isso que Jesus diz, pois verdade, verdade eu vos digo. Então a verdade tem que estar centralizada. A Bíblia diz, conhecerás a verdade vos libertará. A igreja não pode se envolver com nada que não seja verdade. O que passa de verdade é a ação do diabo. Tem que ser a verdade de Cristo, a palavra de Deus. A igreja não pode andar na mentira, concordar com a mentira, fazer aliança com mentirosos. Então tenha cuidado. Esse cinto simboliza a verdade de Deus, 100%. E a sexta parte é a mitra. A mitra era o turbante. Interessante que na frente da mitra havia uma barra de ouro puro, escrito santidade ao Senhor. Mostrando que desde a cabeça, como está em Eclesiastes, que diz, jamais falte óleo sobre a cabeça. Desde a cabeça, está lembrando sobre a santidade. A santidade é algo que Deus ordenou. Não é uma opção para a igreja. O sumo sacerdote tinha que estar estampado na mitra. Aleluia.
naquele turbante da cabeça do sumo sacerdote, que ele era separado para Deus. Ele não era impuro, ele não era contaminado, ele não tinha aliança, ele era totalmente santo, santidade ao Senhor. Deus não abre a mão da santidade. A Bíblia diz, sem santidade, ninguém verá Deus. Pode ser pastor, obreiro, filho de pastor, esposa de pastor, se não tiver a santidade, não verá a Deus. É uma declaração bíblica. E a Mitra demonstra isso, a santidade da igreja, a santidade do membro, a santidade do obreiro, a santidade da tricotomia, corpo, alma, espírito. Aleluia! A Bíblia precisa nos ensinar, e a Bíblia precisa permanecer dentro de nós. Não é uma opção, é uma declaração, é santidade. A Bíblia diz, seja santo, porque o Senhor é santo. Aleluia! E a sétima e última fala sobre os calções de linho que cobriam os lombos e as coxas para tapar a nudez do sumo sacerdote, para não mostrar a indecência, a Bíblia diz. E a Bíblia fala aqui, na parte tipológica para a igreja, que o crente, quando perde a decência, ele começa a morrer espiritualmente. A Bíblia diz que quando Deus disse para Moisés e Arão subir ao monte que Arão iria morrer, a Bíblia diz que quando Arão tirou a roupa santa de Arão, quando Moisés tirou a roupa santa de Arão, Arão morreu. Então a igreja precisa ter vestes que tape, que seja decente. A igreja precisa ser exemplo, porque santidade não é roupa, mas quem anda sem roupa não anda em santidade. É impossível alguém se considerar santo e andar nu, andar mostrando suas partes, mostrando o seu rosto, o seu corpo, como qualquer outro do mundo. Santidade acompanhada de decência. Não há nenhuma conexão entre indecência e santidade. Veja só quantos ensinos sobre a roupa do sumo sacerdote. Por isso que é interessante. Lembra quando Adão e Eva pecaram? A Bíblia diz que ao encontrar-se com Deus, Deus pegou uma roupa e vestiu. Deus vestiu Adão e Eva. Espero que possa ter sido útil esse ensinamento sobre as vestes do sumo sacerdote, para que possamos também nós, a igreja, que é um povo santo, chamado nação sacerdotal, podamos colocar em prática esses ensinamentos. Eu quero orar por você e abençoar a vossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu peço a bênção sobre este irmão, sobre essa irmã, este amigo que está nos ouvindo, que essas palavras possam ser impregnadas em nossa vida e nós viver a prática de um cristianismo santo e com prosperidade espiritual. Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor.